Daí, pessoal, mais uma resolução. A hidrange macrófila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrange cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual ao menos logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio, ou ainda o íon H+. Para produzir a hidrange cor-de-rosa, hidrange ou hidrangea, né? Cor-de-rosa, de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, ele quer o valor do x, ou seja, ele quer o valor da concentração de íon H+, ele quer calcular então o x. Numa exploração, vamos dizer assim, desta planta com flor rosa em pH inferior a 8, que é onde eu tenho um maior retorno comercial, ela é mais valorizada. Eu vou colocar aqui então as informações preliminares, né, para depois estabelecer o procedimento resolutivo propriamente. Então diz que a flor ela pode ser azul quando o rosa em solo ácido ela é azul. Então tá aqui, ó. Com pH menor que 7, ela é azul. Então ela é azul em um pH ácido, né, menor que 7. E ela é rosa, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, com pH maior que 7, ela é rosa. Então, eu vou colocar aqui que ela é rosa em solo de pH maior que 7, pH alcalino. E aí diz que eu tenho um maior valor comercial para a cor-de-rosa quando o pH for inferior a 8. Então, quando o pH for menor que 8, vou colocar aqui diferente, vou colocar assim, ó, ela é mais valorizada em solo de pH menor que 8. Mas, olha só, presta atenção. Considere que a hidrangea, né, ou a hidrange cor-de-rosa é a mais valorizada. Então, ela tem que ser aqui, ó, rosa. Tá? O pH tem que ser menor que 8, mas é rosa. Muito bem. E ainda diz que a fórmula do pH, né, ou a função do pH aqui, é igual a menos o logaritmo decimal, né, logaritmo de base 10 do x, onde o x é a concentração do íon H+, que é justamente o que ele está pedindo aí, é o valor do x. Muito bem, às vezes o pH vem com uma função assim, ó, em vez de menos logaritmo de x na base 10, eles colocam um logaritmo positivo do inverso da concentração, 1 sobre x, tá? Isso é a mesma coisa, tá? Muito bem. Então tá. Então eu vou calcular aí, né? Vou em busca do x. Então essas aqui são as informações. Vou agora começar a desenvolver. Eu quero que a flor seja mais valorizada. Então o pH tem que ser menor que 8. Então começo com isso, ó. pH tem que ser menor do que 8. O que é pH? É menos logaritmo decimal de x tem que ser menor que 8. Observe que essa base 10, como eu falei, né, acredito que eu já tenha até comentado, que ela não precisa ser expressa, né, porque a base é 10, é logaritmo decimal. Então não tem problema se eu não posicionar esse 10. Ele continua sendo logaritmo decimal, continua sendo base 10. Mas o exercício, ele preferiu colocar a base, então eu vou manter também essa base escrita aí. Muito bem, então
Agora, quando eu chego nesse ponto, eu quero calcular o x, né, o objetivo do exercício, então eu tenho que me livrar desse logaritmo. A primeira coisa que eu vou fazer para eu me livrar desse logaritmo é antes me livrar desse sinal negativo, que está multiplicando o logaritmo. É como se fosse aqui, ó, menos 1 vezes o logaritmo de x na base 10. E aí tem uma propriedade operatória que diz que o valor que multiplica o logaritmo, ele pode se transformar no expoente do logaritmando. Como assim? Se eu tenho 3 vezes o logaritmo do 7, isso é a mesma coisa que logaritmo do 7 elevado ao cubo. O valor que está multiplicando o log, ele pode se transformar em expoente e vice-versa. O expoente ele pode sair daqui e voltar para produto pelo logaritmo. Tá? Então, isso é uma propriedade operatória dos logaritmos de potências. Okay? Geralmente é a segunda propriedade estudada aí dentro dos logaritmos. Então, eu vou aplicar. Se aqui eu tenho menos 1 vezes o logaritmo, eu vou me livrar desse menos 1 multiplicando, transformando-o em expoente aqui, ó, menos 1. E aqui continua a base 10. Isso é menor do que 8. Muito bem. E aí, como eu quero calcular o valor do x, a proposta minha aqui é eu me livrar também do logaritmo, né? Para eu me livrar desse logaritmo, eu tenho 2 passos básicos. Um deles é a aplicação do conceito, o outro é a geração nesse lado aqui de um logaritmo também na base 10, para estabelecer o cancelamento entre os logaritmos. Então, eu vou fazer o seguinte, o vídeo vai ficar um pouquinho extenso, como de costume aqui no canal, né? Eu costumo sempre fazer uns vídeos mais longos, porque eu me preocupo no detalhamento, né? Eu me preocupo que o vídeo se torne algo como se fosse uma mini aula daquele exercício, daquele ponto ali que está sendo trabalhado. Então, eu vou resolver essa parte aqui, esse logaritmo do x elevado a menos 1 na base 10 menor que 8, eu vou resolver separado em 2 formatos, tá? Então, aqui eu vou abrir um parênteses, vou fazer uma outra lâmina. Então, é logaritmo de x elevado a menos 1 na base 10 menor que 8. Então, aqui, ó, eu vou colocar isso assim, ó, logaritmo na base 10 do x elevado a menos 1, isso eu quero que seja menor que 8. Então, vou fazer aqui em 2 procedimentos. O primeiro deles é, como eu te falei, é transformar esse 8 num logaritmo decimal, num logaritmo de base 10 para eu cortar. Então, no rascunho, eu venho aqui e pergunto, ó, logaritmo de quem, vou chamar de m, logaritmo de quem na base 10 é igual a 8. Então, vou achar um logaritmo na base 10 que se iguale a 8 para eu poder substituir aqui. E aí, aplico aqui a relação, né, do conceito. Aí entra por baixo aqui a base e volta por cima na igualdade. Regra prática de logaritmo. 10 elevado à oitava potência é igual a m. Então, eu descobri o valor do m que vai aqui, o logaritmando. Então, eu posso reescrever isso. Logaritmo na base 10 de 10 elevado à oitava potência, que é o m. Isso é o 8. Até porque, né, se eu aplicar a propriedade que eu te falei lá na outra lâmina, esse 8, ó, ele pode vir aqui para frente, multiplicando 8 vezes logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10, como eu tenho logaritmando igual à base, eu posso cancelar, dá 1, e 8 vezes 1 é 8. Então, está tudo correto aí. Bom, então eu vou transformar, eu vou reescrever esse 8, olha só, como logaritmo de 10 elevado à oitava potência na base 10. Isso aqui é 8. E aqui eu tenho logaritmo na base 10 do x elevado a menos 1. Por que foi vantagem fazer isso? Porque agora eu tenho logaritmo na base 10 desse lado, logaritmo na base 10 desse lado, eu posso cancelar, restando para mim x na menos 1 é menor que 10 na 8. Está aqui, então,
eu me livrando do logaritmo. Então, isso é um jeito de eu me livrar do logaritmo, certo? Um outro formato é a aplicação do conceito. Então, vou repetir aqui, ó, fazer a mesma desigualdade. Logaritmo na base 10 do x elevado na menos 1 é menor que 8. Aqui, em vez de transformar esse 8 num logaritmo para eu cortar, eu vou aplicar direto o conceito aqui. Então, aqui eu vou aplicar o conceito entrando aqui por baixo, ó, e voltando por cima. E aí, eu fico com 10 elevado ao expoente 8. Vou colocar aqui, vai ficar o x desse lado, né? X menos 1, porque esse 10 vai entrar lá. Vai ficar 10 na 8 aqui. Então, vai ficar aqui x na menos 1. E esse 8 virou base lá. Então, fica aqui menor que 10 na 8. Observa que ficou a mesma coisa que aqui, ó. Claro que esse procedimento ele é mais prático, né? Então, o 10 vai para lá e entra embaixo. O x na menos 1 continua, o log some, fica 10 na 8. Então, é a mesma coisa. Aqui eu tenho que pensar em dois cuidados, tá? A base aqui, ó, é 10, a base é maior que 1. Então, quando a base é maior que 1, quando tu cortar o logaritmo aqui, base 10, ó, cortou e cortou, a desigualdade, ela permanece a mesma. Olha só aqui, ó, o sinal de desigualdade fica o mesmo. Se aqui, em vez do 10, fosse um número entre 0 e 1, em vez de maior que 1 fosse entre 0 e 1, ficaria x na menos 1 maior que 10 na 8. Então, tem que cuidar isso, tá? Daí, quando faz esse corte de logaritmo aqui, se a base estiver entre 0 e 1, muda a boca do sinal, certo? Da mesma forma aqui, quando eu faço a regra do entra por baixo, se em vez de 10 aqui fosse tipo 0,7, ficaria 0,7 elevado na 8, aí ficaria x elevado a menos 1 e o sinal mudaria. Tá? Então, só tem que tomar esses cuidadozinhos aí, que nesse caso não interfere porque a base é maior do que 1 a base 10. Bom, mas de qualquer forma, então, nós percebemos nessa lâmina secundária que x elevado ao expoente menos 1 ficou menor que 10 na oitava potência. Então, vou voltar para o meu exercício principal e vou seguir aqui, ó. Isso ficou x na menos 1 menor que 10 na oitava. Ó, posso só pensar aqui a entrada por baixo. Ó. Entrou por baixo, ficou 10 na oitava, x na menos 1 menor que 10 na oitava. Tá, e agora? Bom, lembra que o objetivo é calcular o x. Então, eu vou seguir aqui, ó. X na menos 1, isso é o mesmo que 1 sobre x. Aqui continua menor, 10 na oitava. Fazer passo a passo para ti. Esse x vem para cá vezes, olha só, 1 aqui menor que x vezes 10 na oitava potência. O meu objetivo é isolar o x, vou passar de volta esse 10 na oitava. 1 sobre 10 na oitava. Isso é menor que x. 1 sobre 10 na oitava, lembra? Se quando o expoente é negativo fica 1 sobre, se eu tenho aqui 1 sobre, fica expoente negativo. Então, eu tenho 10 na menos 8 menor que x. E aí, olha só, deixa eu fazer até aqui uma marcação. Eu chego à conclusão aqui que x é maior que 10 na menos 8. Isolei o x. 10 na menos 8 menor que x. X maior que menos 8. Quando eu olho x maior que menos 8, olha só que legal. Ó. Eu vejo na letra A. Qualquer valor acima de 10 na menos 8. Ó. X maior que menos 8. E eu fico com a impressão que é a letra A. Né? Então, tem que tomar muito cuidado que tem essa pegadinha nesse exercício dessa letra A. Mas por que não é a letra A, Sor? Porque, olha só,
A flor mais valorizada, ela tem um pH menor que 8. Mas aí pensa, ó, que se o pH for menor que 7, também é menor que 8, ela vira flor azul. E a flor mais valorizada, ela é rosa. Então, além do pH ser menor que 8, para que então tenha esse valor, ela tem que ser flor rosa. E flor rosa eu preciso um pH maior que 7. Então, eu vou colocar assim, ó, para ser da coloração rosa, eu tenho que o pH tem que ser menor que 7. Então, eu podia fazer isso tudo junto já, né? Desde o início do exercício. O pH ser menor que 8 e, aliás, ser rosa é maior que 7, né? Eu estou colocando errado aqui, ó. O pH tem que ser maior que 7. Aqui, ó. pH maior que 7. Então, o pH tem que ser maior que 7, menor que 8. Então, como eu te falei, eu podia ter feito assim, ó. pH tem que ficar menor que 8, mas maior que 7. Eu podia ter feito esse tipo de raciocínio desde o início, que eu acho que ficaria um pouco mais complicado. Assim, o exercício fica mais longo, mas ele fica mais fácil de entender. Que eu tenho que me comprometer com um pH menor que 8 para ter valor na flor, mas eu também tenho que me comprometer que a flor fique rosa. E para a flor manter-se na cor rosa, o pH tem que ser menor que 7. Né? Aliás, maior que 7. Aqui, ó, rosa maior que 7. Então, eu vou fazer isso agora. Eu quero que a flor seja rosa, eu quero que o pH seja maior que 7. Então, pH é menos, aí eu faço o mesmo procedimento de antes. Menos logaritmo de x na base 10. Tem que ser isso maior que 7. Aqui eu já vou aplicar direto o conceito, né? Não vou precisar ir lá para outra lâmina fazer de novo, porque eu já te mostrei como se procede. Então, aqui eu vou entrar por baixo aqui, ó. Antes eu tenho que me livrar daquele menos, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar esse menos lá em cima. Logaritmo de x na menos 1 na base 10. Isso é maior que 7, tá? Lembra, esse aqui é menos 1 vezes, vira expoente. Agora sim eu faço a entrada por baixo. E a volta por cima. Aí eu tenho 10 na 7 fica para lá, né? Esse 10 foi para lá. Na regra prática, então eu tenho x na menos 1 maior que 10 elevado ao expoente 7. De novo, ó, esse 10 ele ficou embaixo aqui do expoente 7. E aí, aí mesma coisa de antes, a x na menos 1 é maior que 7, eu já podia aproveitar, né, e vir direto para cá. Ó. Mas eu vou fazer tudo devagar. X na menos 1 é o mesmo que 1 sobre x, maior que 10 na 7. Esse x vai para lá vezes 1 é maior que x vezes 10 elevado na 7. Esse 10 na 7 vem para cá dividindo. 1 sobre 10 na 7. Maior, aqui eu ponho o x. 1 sobre 10 na 7, lembra? É a mesma coisa que 10 na menos 7. 10 na menos 7 maior que x. Se 10 na menos 7 é maior que x, eu posso falar que x tem que ser menor que 10 na menos 7. Então, deixa eu colocar aqui de novo, na mesma coisa que eu fiz no outro aqui. Aqui. Vou dizer, então, que x tem que ser menor que 10 na menos 7. Então, olha só, o x tem que ser maior que 10 na menos 8, mas menor que 10 na 7. Então, olha só, onde é que eu tenho isso? O x ele vai ficar escrito assim, ó. Ele vai ficar maior que 10 na menos 8. Olha só o x na boca do sinal aqui, ó. X maior que 10 na menos 8 e, ao mesmo tempo, menor que 10 na menos 7. Ou seja, o x ele fica
entre 10 na menos 8 e 10 na menos 7, que é o que eu tenho na letra E. Valores maiores que 10 na menos 8 e menores que 10 na menos 7. Fica entre 10 na menos 8 e 10 na menos 7, alternativa E. Ok? Então, é uma questão que não é muito simples, né? Tem um certo grau de complexidade. É preciso aí uma análise bem criteriosa, bem descansada, e para eu não me perder, né? Para não esquecer algum detalhe e acabar indo pelo caminho incorreto, ok? Então ficamos por aqui, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.